Olá, colegas. Hoje, dando aqui alguns informes, primeiro, fazer um agradecimento ao entendimento da categoria e nos reconduzir por mais 4 anos, a gestão da NNP. Com muita resiliência e luta, trazemos aqui os nossos agradecimentos. Vamos continuar lutando e tentando reconquistar aquilo que nos tiraram e, dessa feita, tendo na pauta a remuneração, assim como o anuênio, que também agora foi implementado para outras categorias. E a remuneração, porque já esgotou o nosso prazo, que foi agora nessa último contra-cheque, que todos receberam a última parcela do último reajuste. Então, esse é um agradecimento que nós queríamos deixar claro à categoria. Muito obrigado por entenderem a necessidade de manter esse grupo, essa chapa, que é extensivo a todos. Tá? Muito obrigado. Doutor Francisco. Queria agradecer a confiança da categoria, que de forma unânime, ao nos deixar mais um mandato trabalhando, é um sinal de que reconhecem o trabalho bem feito pela nossa diretoria, por nós, a dedicação, o compromisso, a seriedade com que a gente trata o assunto, mesmo nas piores adversidades. Estamos aí entrando no ano eleitoral, então qualquer discussão de remuneração na prática fica para 2027, mas nós já estamos começando a elaborar todo o trabalho político e documental para que, assim que vier um novo governo em 2027, a gente já comece a campanha salarial, com buscas de ganhos reais no salário, não apenas reajustes, o anuênio. Estamos lutando para desmontar essa armadilha que foi criada para a categoria, chamado Ateste-Med, e essas políticas que levaram à explosão da fila de perícia do INSS, 3 milhões e tanto de requerimentos aguardando, depois de 2 anos de um programa que prometia zerar as filas do INSS, o descaso e o distrato com os peritos. Queria agradecer também, mais da metade dos peritos novos do concurso já estão filiados à NMP. Quem não está filiado está perdendo, viu? Apesar do esforço intenso do governo de tentar afastá-los da vida associativa. Então, fica muito obrigado, e todo o esforço que a gente faz aqui em Brasília é recompensado quando a gente tem esse reconhecimento da categoria em mais um mandato pela frente. Gostaria também de comunicar a todos que hoje também fomos recebidos em audiência no CFM, desta feita para tratar do famigerado Ateste-Med, pela preservação do ato médico. Isso é muito importante. E é a nossa luta maior hoje, em preservar o ato médico, visto que o Ateste-Med hoje, que para mim é um desqualificado e não qualificado, tenta burlar o ato médico. E, nesse sentido, nós somos, de novo, reiterar a necessidade do CFM encampar essa luta que é de todo, eu diria que é de toda a medicina. É uma proteção ao reconhecimento de cada um dos CRM dos senhores, não é só do perito. E, portanto, vamos buscar apoio e conquistamos esse apoio. O CFM, sim, vai se empenhar de todas as formas para a proteção do ato médico. Doutor Francisco. O presidente do CFM deixou bem claro que vai entrar de cabeça na luta para a defesa do ato médico, coisa que o INSS e o Ministério vêm desrespeitosamente e ilegalmente rasgando há muito tempo, e que chegou num cúmulo de insanidade absoluta, que é esse Ateste-Med qualificado, que eu chamo de Ateste-Med desqualificado, onde eles
criam uma ilha da fantasia de que botando o cidadão para preencher com o próprio punho ou por relato o que ele tem, que isso vai fazer baixar a fila de demanda pelo INSS. Ações concretas já estão em andamento e outras virão em várias frentes, com o apoio do CFM, para a gente deixar claro para as autoridades brasileiras que o que está sendo feito no INSS é um crime e nós não vamos deixar isso barato. E a categoria, a gente convoca a luta e a resistência para passar esse momento, esse período eleitoreiro, né, que está sendo feito. Na verdade, é uma política eleitoreira, essa história do Ateste Med. E aqui eu digo com todas as letras: o gestor da divisão, ou da coordenação, ou de Brasília, que ameaçar perito em virtude de qualquer coisa relativa ao Ateste Med, será fortemente, já está sendo, mas será fortemente denunciado. Isso não será passado nenhum tipo de pano em todas as instâncias possíveis. Depois vocês se virem para se responder, tá? Não pode pegar o perito e dizer para ele o que ele tem que escrever no laudo. Isso é crime, ainda por cima. Eu estou falando pesadamente porque uma coisa é a denúncia ética, outra coisa é a denúncia na corregedoria, outra coisa é denunciar no TCU. Agora, quando os gestores cometem crime, como crime será tratado. E aí o buraco é mais embaixo. Fica o recado, se alguém ainda tiver o mínimo de noção, para repensar duas vezes. Não acreditem quando a administração diz que vai protegê-los, porque até agora tudo que eles falaram se mostrou em verdade. E o grande protetor da perícia, né, que prometia defender os gestores da malvada ANMP, nesse momento está curtindo uma cana, né, por ter roubado os velhinhos do INSS. É isso, Paulo. Bom, olá a todos. Nesse ponto, relacionado à nossa interlocução com o Conselho Federal de Medicina, o que a gente tem a salientar é que nós estabelecemos, como já foi adiantado, uma série de medidas que já foram adotadas e um outro conjunto de medidas judiciais que será ainda implementado. E, enfim, acho que todos os peritos médicos federais do Brasil já se depararam com o novo modelo de Ateste Med e sabem exatamente a extensão da ilegalidade, da inconstitucionalidade e da medida técnica que se coloca, né? Não há como admitir a avaliação de incapacidade laborativa através de perícia indireta, perícia de papel. Isso é um absurdo em todos os níveis. Todos os interlocutores que a gente encontra e consegue transmitir essa mensagem ficam chocados, ficam surpresos, e nós estamos nesse acúmulo de esforços para que a gente possa convencer todos os atores potencialmente envolvidos nisso, o judiciário, executivo, legislativo, para que a gente possa derrubar isso de uma vez por todas. Existe o elemento eleitoreiro que foi trazido, que parece ser o que sustenta isso, mas com uma atuação bastante contundente e combativa da associação, a gente espera derrubar essa medida nefasta no curto espaço de tempo. E a gente não vai economizar esforços em relação a isso. Em relação ao último ponto que foi trazido também, sobre a ingerência indevida, ilegal e criminosa de gestores em relação à autonomia médica. É bom lembrar a chefes, a coordenadores e a membros da direção central do Departamento de Perícia Médica Federal que os seus subordinados também são médicos. Então, que eles não são apenas servidores hierarquicamente posicionados em posição hierarquicamente inferior na estrutura da administração. Na condição de médicos, eles são iguais aos senhores, momentaneamente diferenciados por uma questão de ocasião. Então, a gente tem visto ainda movimentos que são... Engraçado é que esse tipo de postura não muda. São movimentos de ensaio que o órgão central faz, pega um perito de uma unidade remota, pega um outro de outra e começam a fazer ensaios em relação a essa postura assediosa, ameaçadora, de constrangimento ético, e a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais não deixará esse tipo de medida passar. Nós temos preparado toda a nossa fundamentação, que é bastante robusta, para
atacar institucionalmente, na verdade, contra-atacar, né? Porque o ataque quem está sofrendo são os peritos que estão na linha de frente e a única coisa que desejam é cumprir o seu papel de perito médico da maneira mais técnica possível. Não é porque eles escrevem no laudo que aquilo não constitui uma perícia médica, porque aquela frase, aquela expressão não é deles, é uma expressão emprestada do próprio normativo editado pelo Conselho Federal de Medicina, não é porque eles colocam aquilo como preâmbulo dos seus atestados, dos seus laudos, dos seus pareceres, que essa expressão invalida a opinião técnica deles. Entendeu? Então, assim, não aceitaremos rótulos, perseguições ao exercício da autonomia médica no âmbito da perícia médica. A associação está acompanhando isso de lupa e nós vamos atuar com o rigor institucional necessário, dentro dos órgãos necessários, para coibir isso imediatamente. Portanto, colegas, como vocês viram, a associação está denunciando todos. Chegou ao nosso conhecimento que um perito está sofrendo de maneira assediosa pelo seu gestor, nós estamos denunciando em todos os CRMs do Brasil, tá? Então não se furtem a nos mandar as informações, tá? E estamos firmes, sejam vocês novos ou antigos, são todos associados. A associação, a ANLP, é o porto seguro de todos. Então, contamos com todos juntos. Juntos, somos mais fortes. Um abraço.